irmãos o Evangelho de Jesus, segundo nos registrou Marcos 8. Meus irmãos, por favor, localize o versículo 22. Nós vamos ler até o verso 26, do 22 ao 26. Marcos 8, 22. O texto diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos. Eu não vou romantizar, o texto diz: e cuspindo-lhes nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado. Aleluia. E viu a todos claramente. Verso 26. E mandou-o para casa, ou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Gostaria que você liberasse essa palavra, por favor, ao seu irmão. Diga assim: não entre na aldeia, irmão. Isso aí. Se não se assente, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos brevemente a respeito daquilo que Jesus confiou no meu coração para essa noite. E a temática sugerida aqui para essa noite é as mãos amigas de Jesus. As mãos amigas do Senhor Jesus. E nós vamos retornar à leitura do versículo 22, porque o versículo de número 22 vai dizer que eles haviam chegado a Betsaida, e o texto diz que algumas pessoas trouxeram até o Senhor Jesus um cego. Isso é didático, e eu queria pedir para que os irmãos repetissem isso. Diga assim: um cego. E essas pessoas que trouxeram esse cego até Jesus, o texto vai dizer que eles começam a rogar para que o Senhor Jesus tocasse na vida desse cego. Jesus, ele havia realizado a maior parte dos seus milagres nessa região de Betsaida e Corazim. E qual que é o problema disso? O problema foi que, por Jesus realizar tantos milagres, o povo via os milagres de Jesus, o povo contemplava as belezas, os prodígios, as maravilhas de Jesus. Só que em Mateus, Jesus vai dizer que o povo não se arrependia. Eles viam os milagres, viam os prodígios, viam os sinais, viam as maravilhas, mas não tinha arrependimento. Então, com isso, Jesus deixa claro que todo sinal de cura, milagres, maravilhas, não é só por curar, tem uma finalidade. É por isso que quando Jesus ele ressuscita Lázaro, Lázaro não tem voz no texto, mas por onde Lázaro passava, Lázaro não precisava nem abrir a boca. Mas todo mundo dizia assim: lá vai aquele que Jesus ressuscitou. Olha ele passando aqui. E Lázaro nunca pregou para ninguém. Os milagres têm por finalidade de anunciar a Cristo.
E Jesus fez os maiores milagres em Betsaida e Corazim. Por isso que ele vai dizer assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Porque se tivessem feito os milagres que foram feitos em você, Tiro e Sidom também se convertiam, Sodoma e Gomorra também se convertiam, mas vocês não se arrependem. Então houve uma sentença sobre Betsaida. E tendo uma sentença sobre Betsaida, vai ter uma sentença sobre a vida de um cego que está sobre Betsaida. Só que o texto registrado vai nos dizer que ele é trazido. Esse homem, ele é trazido. E por que ele é trazido, irmão Moisés? Porque esse homem, ele não conseguia ir sozinho até a presença de Jesus. Ele tinha uma debilidade física, ele era cego, e por si mesmo ele não conseguia ir até a presença de Jesus. E o que me chama a atenção é que quem vai levar esse homem até Jesus são as pessoas que estão enxergando bem. Então quem vai levar esse homem até a presença de Jesus são exatamente aqueles que estão com a vista boa, aqueles que sabem que tem uma sentença sobre Betsaida, aqueles que sabem que tem uma sentença sobre o cego, mas ainda eles têm fé dentro do coração, e eles estão dizendo: se eu levar essa pessoa até Jesus, eu sei que Jesus pode mudar a sentença dessa pessoa que eu levar. Aleluia, aleluia. E eles não fazem só isso, eles levam o cego até Jesus, e o texto vai dizer no verso 22, que eles ficam ali rogando a Jesus. Eles ficam para Jesus assim, eu vou sintetizar: Jesus, toca no cego, Jesus. Oh Jesus, toca no cego, Jesus. Quem está enxergando aqui, irmã Maria, está dizendo: Jesus, toca no cego. E o cego pode ser o Paulo, o cego pode ser o João. No meu caso, o cego pode ser a Márcia, pode ser o Luiz, pode ser o Guilherme, pode ser a Cristina, pode ser a Fernanda. E se tem alguém enxergando, está dizendo: Jesus, toca no cego, Jesus, toca no cego, Jesus. Eu estou liberando uma palavra de Deus para você que enxerga, para você que vê, para você que não está nas trevas. Chegou o tempo de você clamar e dizer: ei Jesus, toca no cego, Jesus, toca no cego, Jesus, toca no cego, Jesus. É onde calabara saio. Quem é o cego que está na tua família? Quem é o cego que está na tua casa? Quem é o cego que faz parte do teu vínculo de amizade? Quem é o cego que trabalha com você? E Jesus está falando: você vai ficar olhando para a sentença que tem sobre a vida dele? Não, pastor, ele é um pinguço, ele é um drogado, ele só vive nessa vida. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se tem alguém enxergando para trazer o cego para Jesus. Eu não estou preocupado com a sentença, irmão Luiz, não estou preocupado com a sentença, porque havia uma sentença, e talvez a gente está assim, Bia. Tem uma sentença sobre alguém da nossa família que está lá, enfermo, hospitalizado, e aí a gente que está enxergando precisa entender isso, que nós precisamos levar alguém até a pessoa de Jesus. Recebemos a notícia e assim postou no grupo de uma irmã que não congrega com a gente, estava num quadro clínico terrível, 15 anos de idade, quase com morte dos órgãos internos, deu falência nos órgãos internos em alguns, e a igreja foi pedida em oração, oramos, colocamos em oração, e ela mandou um áudio no grupo esses dias falando assim: Deus fez um grande milagre sobre ela. Meus olhos voltaram. Por qual motivo? Quem está enxergando precisa
precisa levar os cegos até Jesus. E foi exatamente o que esses homens eles fizeram. E o que fica claro aqui, tem o nome desses homens no texto, irmão? Tem o nome do cego no texto? Tem o nome de quem orou pelo cego? Então está resolvido o nosso problema de vaidade, né? Ah, não vai ter glória a Deus agora? Né? Então está resolvido o nosso problema. Vou seguir, tá bom? Vamos seguir. Vamos para o verso 23. Hoje é culto de ceia, então nós vamos seguir rápido aqui. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Os irmãos estão enxergando bem? Glória a Deus. Eu não estou falando só da visão física, mas a visão espiritual está em dia, limpa, clara. Então, se você está enxergando bem, vai ter alguém que você precisa trazer que está cego, sim ou não? Sim. Alguém que está cego lá que você precisa trazer para Jesus, tá bom? Então, eu quero ministrar na sua vida que você vai ser essa pessoa que vai trazer esse cego para Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? No seu trabalho, se prepare, viu? Para as pessoas te parar, pedir uma palavra, pedir uma oração. Bia, na faculdade. Duro, né, Bia? Eu sei, não é fácil. Para outra Bia também, que faz faculdade também. Deus vai usar as Bia na faculdade. Quem acredita, irmão? Oi, Caio, vai ou não vai? Sim. Ou seja, e às vezes os cegos são os professores, mas o assunto para outro dia, né? Eu vou falar mal de professor porque Samara está aqui. É uma brincadeira, viu, Edson? Só uma brincadeira. Estou falando de faculdade que é complicado, você sabe o que eu estou dizendo. Queridos, verso de número 23, o texto da palavra de Deus vai dizer assim: e tomando o cego pela mão, diga assim, tomando pela mão. E eu vou ficar aqui e daqui a pouco a gente continua. Tomando pela mão. Lembra que alguém leva esse cego até Jesus, né? A primeira atitude de Jesus vai tomar o cego pela mão, correto? Toma o cego pela mão. Eu sou de uma época, e eu acredito que aqui a maioria dos homens são também, que quando eu estou andando com a minha esposa na rua, ela está aqui desse lado, geralmente mais do lado esquerdo, e geralmente, Alex, eu que sou homem, eu fico do lado da rua, da calçada. Por quê? Se acontece alguma coisa, eu que estou ali do lado da rua, da calçada, né? Então eu fico aqui. E se eu estou andando e tem um cachorro ali também na frente, se ela está aqui, eu passo ela para o lado de cá. Eu já estou romântico, viu, Glauco? Ninguém me segura. E os jovens já vão aprender, né, Jorge? Tá, a geração antiga, que é isso? Né? É assim, não é, né? Apesar que o Edson anda de carro, né, Edson? O Edson anda muito, é verdade. Então eu ponho ela para cá, e aí, mas com essa linguagem a gente está querendo dizer o quê? Que a gente está protegendo, sim ou não? A gente está fazendo uma metodologia de proteção. E quem olha a pastora assim, pensa que a pastora morde tudo, vai para cima, né? Eu costumo dizer, paraibano, né, irmãos? Ou seja, a pastora, ela é um avião que decola rápido assim, a jato, né? É a jato, é isso? A pastora é um avião a jato. Alex, era ligada no 220. O Alex até fala, calma, pastora, vai devagar. A pastora está aqui, daqui a pouco a pastora está lá, e ela é assim, Kátia, e assim, é rápido e tal. E o pastor? O pastor, irmã Débora, é um helicóptero perto da nave a jato. Só que uma coisa engraçada, se porventura acontece alguma pane na nave a jato, quem é que vai ter que socorrer a nave a jato? O helicóptero. Aleluia.
quando Jesus estende a mão para esse homem pela primeira vez na sua vida, esse homem ele vai experimentar o cuidado, a ajuda e o socorro de quem realmente pode ajudar a vida. Eu estou sentindo ele aqui com a gente. A glória. A lua vai dar glória a Deus no seu lugar, hein? Quando Jesus estende a mão para esse homem, aquele homem ele vai sentir cuidado, ele vai sentir ajuda, ele vai sentir o socorro bem perto dele, como ele nunca sentiu nem do pai, nem da mãe, nem dos amigos que levaram ele, mas pela primeira vez na sua vida, ele pega na mão daquele judeu de 33 anos de idade, e quando Jesus toca na mão dele, ele é inundado de cuidado, ele é inundado de ajuda, ele é inundado de socorro. Olha o que o profeta Isaías vai profetizar no capítulo 41, versículo 13: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não tema, pode ficar tranquilo, eu te ajudo. Não tema, fica tranquilo, sou eu quem te ajuda. Deus está falando para quem está com a mão levantada: sinta o toque da minha mão na tua mão aí agora. E por causa do toque da minha mão, você vai sentir cuidado, você vai sentir ajuda e você vai sentir socorro. Jesus está aqui com a gente, tocando em nós de uma maneira especial e diferente. Só que Mateus, se ele quisesse continuar de mão dada com Jesus, havia um outro recado que Jesus também estava dando para ele. É assim, ó: se você quiser continuar de mão dada para mim, comigo até o destino que eu quero te levar, você precisa entender uma coisa, cego, o que? A partir de hoje, a direção e o controle não está mais com você. Se vai ficar mão dada comigo, precisa entender, a direção e o controle é meu. É do meu jeito. Quem quiser continuar com a mão dada para Jesus, Jesus está dizendo: a direção é minha, o controle é meu. Se ele quisesse chegar no objetivo final, se quiser continuar com a mão dada para Jesus, não é você que vai dizer para Jesus: Jesus, eu prefiro ir por ali. Não foi isso que Ló fez, está falando desde o começo. Não foi isso que Ló fez, eu quero ir por ali. Abraão falou: é nada, eu quero que Jesus conduza agora. A direção está na mão de Jesus, o controle está na mão de Jesus, porque a bênção não vai estar lá na campina verdejante, a bênção está sobre a minha vida, assim te diz o Senhor. Quem recebe ajuda, quem recebe socorro, quem recebe cuidado da parte de Deus. Podemos continuar? O verso continua dizendo assim, ó: e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Eu peço para você repetir, só para ficar didático, diga assim, ó: levou para fora da aldeia. Levou para fora da aldeia. Eu preciso te entregar essa verdade, irmã Helena, porque o cego, no ambiente que ele está, ele vai criando sensibilidade. Por qual motivo? Isso, e se ele tiver num estado avançado, os seus outros sentidos se aguçam, e aonde ele está vai tornando confortável para ele. Ele vai conhecendo os ambientes onde ele está. Ele sabe que aqui tem uma pedra, ele sabe que aqui tem uma madeira, ele sabe que desse lado aqui ele não pode pisar. Por qual motivo? Porque ele compreende, ele entende que ele vai ganhando segurança, ele vai ganhando confiabilidade. Aquele local que ele está vai se tornando um local confortável para ele.
Só que o texto vai dizer que Jesus falou para ele: quer dar a mão para mim? Quer. Já entendeu que a direção é minha? Já entendeu que o controle é meu? Já. Aí Jesus pega na mão dele, Jennifer, e leva ele para fora do lugar dele de conforto. E quando Jesus solta ele, imagine, irmãos, o que esse cego não sentiu na hora. Provavelmente esse cego sentiu insegurança. Provavelmente quando Jesus deixa ele ali, ele se sente vulnerável, irmão Luiz. E Jesus estava dizendo para ele: eu estou te tirando do teu lugar que você confia. Eu estou te tirando do seu lugar que para você está confortável. Eu estou mexendo com você. Eu estou fazendo algo com você e te tirando desse local que está que para você está dizendo assim: mas pastor, eu estou vulnerável, eu estou me sentindo inseguro. Só que quando ele dá a mão para Jesus e sai do local de conforto dele, sabe o que ele vai experimentar também? Ele vai experimentar dependência de Jesus. Agora, irmã Lídia, ele fica dependente de Jesus. Porque se Jesus diz para ele: você precisa ir para lá, ele tem que ir. Porque agora ele está dependente. Se Jesus diz para ele: agora você tem que ficar aqui, ele tem que ficar. Porque agora ele está dependente de Jesus. Ele já não conhece mais o local que ele está. O local de conforto dele foi tirado. Ele está vulnerável e inseguro. Só que agora ele está dependendo um pouco mais de Jesus. E é nesse ambiente que muitas das vezes nós estamos nos sentindo inseguros. É muitas das vezes nesse ambiente que estamos nos sentindo vulneráveis, que foi nesse ambiente que Jesus escolheu para vivermos as maiores experiências da nossa vida. Pastor, por qual motivo? Porque eu passei agora a depender mais de Jesus para a minha vida. Eu já não tomo decisões por mim mesmo. Agora eu preciso passar no caminho da oração e dizer: e aí, Jesus, eu vou, eu fico, o que eu faço? Eu estou até me sentindo inseguro e vulnerável, mas eu estou dependendo do Senhor. E Jesus está dizendo: é nesse ambiente que as melhores experiências estão chegando para a tua vida. Não deixe de acreditar, só porque alguma coisa saiu do seu controle, só porque alguma coisa saiu da sua mão, não significa dizer que Jesus perdeu o controle dela. E Jesus está dizendo: eu sei que deixa você por muitas das vezes vulnerável e inseguro. Eu sei disso. Porém, é nesse ambiente que eu quero te dar as suas melhores experiências. Posso ouvir um amém por essa palavra? A gente segue, eu já vou ter que finalizar já. Mas a gente segue no texto. E o texto vai dizer assim: que quando Jesus toma o cego pela mão, o texto também vai dizer assim que Jesus levou ele para fora da aldeia. Só que olha a sequência do texto. E o texto vai dizer que Jesus, cuspindo-lhe nos olhos. Esse texto aqui não é um texto que Jesus vai cuspir no lodo e untar, não. Esse aqui é direto. A saliva de Cristo é direta nos olhos. E eu fiquei me perguntando por qual motivo isso ocorreu e isso aconteceu. Por que Jesus, Lídia, ele fez isso? Ele vai usar a sua saliva direto naquele local que aquele cego, ele estava ali enfermo. Por qual motivo isso aconteceu? Sabe o que acontecia, irmãos? Quando alguém era enfermo, principalmente nessa situação dele, a religião desprezava de uma maneira profunda
Por qual motivo? Porque eles acreditavam que isso era uma maldição da parte de Deus. E você sabe que os judeus mais ortodoxos faziam? Porque eles não tinham como trabalhar, não tinham como ter auxílios, eles eram difíceis para serem atendidos nas suas necessidades, e muitos deles tinham que ficar mendigando e assim por diante. E muitos ortodoxos judeus, quando passavam e viam ele na condição que ele estava, por acharem eles superiores àquele homem que estava ali, sabe o que eles faziam? Eles passavam e cuspiam no chão, próximo de onde ele estava, como um sinal de desdém, como um sinal de reprovação. E por que Jesus pega e cospe no olho daquele homem? Jesus estava dizendo: no mesmo ambiente que os homens te feriram, não se preocupa não, eu estou chegando para restaurar todas as suas coisas na sua vida. Eu estou profetizando aqui para a igreja que você não vai ficar travado com as coisas do passado na sua vida não. Cuspiram no chão, me maltrataram, falaram isso e aquilo para mim. Não. Jesus está chegando com novidade de vida para a minha vida e para a tua vida. E está dizendo: aonde você foi ferido tem cura, viu? Aonde você foi ferido tem cura da parte de Deus sobre a tua vida. A gente não vai ficar chorando leite que se derramou, não. Jesus está dizendo: se levanta, meu filho, se coloca de pé, porque eu sou Deus que faz. Eita! Viu? Não fique se apegando não. Jesus ele usou essa metodologia com uma finalidade maravilhosa, só para trazer cura onde ele estava traumatizado. Irmão, porque Jesus teve que tocar lá no local onde mais traumatizado, no local do desprezo. É ou não é assim às vezes na nossa vida? Mas uma coisa que eu falo para os irmãos, que Jesus faz isso para poder nos curar, amém, meus irmãos? Jesus faz isso para poder nos curar. Aí a gente às vezes fala: não, Jesus, aí não, nessa área não, desse jeito não, desse modo não. E Jesus está falando: é nessa área mesmo que eu quero falar. É com você, nesse ponto aí que eu quero tratar. É nesse lugar. E esse homem foi curado. Ele não viveu uma vida de vitimismo, saindo por aí fora dizendo: ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, sou tão desprezado. Não, porque Jesus o curou para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A pergunta que a gente faz é porque a gente finaliza, tá? 5 minutinhos, um pouquinho mais, a gente já sintetiza e já aplica aqui para a gente finalizar. A pergunta que a gente faz no texto, que é uma pergunta que eu acredito que todos nós fazemos: por qual motivo que Jesus não curou aquele homem naquele lugar que ele estava? Por qual motivo, Samara? Jesus pegou na mão desse homem, levou ele para fora da aldeia, e o texto vai dizer que a cura ocorreu fora da aldeia, não ocorreu no local que ele estava. Por qual motivo? Irmãos, a gente precisa aprender isso, que nós não vamos ser curados em ambientes que estão nos adoecendo espiritualmente. Aquele ambiente era um ambiente onde aquele homem só adoecia. Jesus falou: esse ambiente está te adoecendo, não tem problema não, dá a mão aqui, eu te tiro desse ambiente agora e te trago cura. A cura da nossa vida, ela vem quando a gente entende que o ambiente que está nos adoecendo não vai fazer mais parte da nossa vida. Há grandes verdades nisso. O segundo ponto aqui que eu quero deixar para você: Jesus poderia ter curado esse homem de uma vez só, sim ou não? Mas é o único caso na Bíblia que a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele coloca a sua saliva no olho daquele homem, o texto vai dizer que aquele homem passou a ver as pessoas como árvores. Ele não foi curado, não, instantaneamente, não foi como ocorreu em casos passados. Só que o texto vai dizer que Jesus pergunta: e aí, como está a tua visão? E ele vai dizer assim: eu estou vendo os homens como árvores. E eu não tenho dúvida
era capaz de realizar o milagre na hora, naquele momento que ele impôs a mão, poderia ter ocorrido. E por qual motivo que Jesus não faz isso? Porque Jesus estava fazendo aquele homem entender que às vezes a demora faz parte do processo de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa entender, irmãos, que nós somos muito apressadinhos. E Jesus estava ensinando para ele: ó, não é na hora que você quer, não é no tempo que você quer, não é do jeito que você quer, é do meu jeito. Só que uma coisa eu preciso te dizer: vai ter cura para você, viu? Vai ter cura para você, em nome de Jesus. Se nós aprendemos a esperar o tempo de Deus, nós viveremos o extraordinário de Deus sobre a nossa vida. O último ponto, e eu finalizo. Jesus vai dizer para aquele homem assim, ó: não volte para aquele lugar. Por qual motivo? Vejamos isso. Versículo de número 25 diz assim: depois disso tornou a pôr-lhes as mãos sobre os seus olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Olha o que o verso 26 vai dizer: e mandou-o para casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Eu aplico essa palavra aqui e quero pedir para que a igreja fique de pé. Eu vou até fechar a Bíblia. Aleluia. É, Jesus. Por qual motivo que Jesus disse para ele: não volte mais para aquele local? Jesus estava querendo dizer para ele: não permaneça no lugar de cegueira depois que você já foi curado. Eu vou repetir essa palavra aqui: não permaneça no lugar de cegueira depois que você já foi curado. Jesus está dizendo: não volte para onde Deus já te tirou de lá. É muito simples a palavra. Deus está dizendo: para que nós sejamos curados, nós precisamos dizer adeus para o Egito, porque o Egito já não mais faz parte da nossa vida. Mas e agora, pastor? Agora eu preciso andar em novidade de Deus, novidade de vida para nossas vidas. Eu estou ministrando sobre a igreja do Senhor, que Jesus está restaurando a nossa visão aqui nessa noite. Quem recebe essa palavra? Eu estou ministrando sobre a igreja do Senhor, que novidade de Deus está chegando sobre a nossa vida. Eu quero orar com você agora no nome precioso do Senhor Jesus. Para isso eu peço que você feche os seus olhos. E o Espírito Santo de Deus está pedindo para mim te lembrar: não volte para aquele ambiente aonde Deus já disse que não é mais para você. Deus está dizendo: o Egito já não te pertence mais. Eu tenho novidade de vida para você. Ei, Abraão, não precisa ir para as campinas verdejantes, não. Fica onde Deus te colocou, e a bênção de Deus está estabelecida sobre você, Abraão. O que é teu, na hora certa vai chegar, no tempo certo vai chegar. Mas Jesus está pegando na nossa mão e dizendo: vambora, vai, porque hoje tem cura para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, a tua igreja sobre a sua necessidade. Visita, meu Pai querido, Senhor, aqui aonde nós fomos feridos. Visita, Senhor, aonde nós fomos machucados. Senhor, meu Deus, onde o desprezo imperou.
Nós pedimos uma manifestação do Senhor de cura aqui nessa noite. Pedimos para que, do mesmo modo que o Senhor curou a vida deste cego, o Senhor possa, meu Deus querido Senhor, trazer cura sobre a vida, Senhor, da tua igreja. Nós pedimos a intervenção das suas mãos e o agir do Senhor, meu Pai querido Senhor, sobre a tua igreja, de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira gloriosa, Senhor. Nós pedimos a tua intervenção. Restaure as visões. Aleluia. Restaure as visões, Jesus, nessa noite. Aquela visão, meu Pai querido, que tinha no chamado ardente de fazer a tua obra, de estar diante de ti. Senhor, restaure as visões hoje. Sim, Jesus. Para que o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos no nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus Cristo.